Olá! Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu gostaria de falar um pouquinho com vocês a respeito da preposition on. Eu lembro que no vídeo anterior a gente falou um pouco sobre a preposition in e como a gente consegue usar essa preposição trazendo em um contexto um pouco mais amplo para falar sobre países, estados, cidades e até mesmo bairros. Então eu poderia dizer, for example, I live in Butantã. No vídeo de hoje, tratando sobre a preposition on, eu vou trazer essa preposição para falar de coisas um pouco mais específicas do que a preposition in. Então, enquanto a gente usa a preposition in para falar sobre bairros, agora a gente vai trazer a preposition on para falar sobre ruas. Então, eu poderia dizer, for example, I live on Main Street. Eu moro na rua principal. Ou eu poderia dizer também, there is a new restaurant on Park Avenue. Então, tem um novo restaurante na avenida tal. Então, vai ser bastante comum usar a preposition on para falar sobre ruas, avenidas, rodovias, alamedas, não importa. E a gente também pode utilizá-la quando a gente quiser falar sobre dias. Então, enquanto a gente vai usar a preposition in para falar sobre meses ou até semanas, né? Então, eu poderia dizer, por exemplo, in the first week of July. Por exemplo, na primeira semana de julho. Então, a preposition on, ela vai entrar para falar sobre dias específicos. Então, eu poderia dizer on Monday I have a meeting. Então, na segunda-feira eu tenho uma reunião. Or on Friday I'm going to a bar with my friends. Então, na sexta-feira eu vou pro bar com os meus amigos. Então, para falar sobre dias no geral, eu também consigo usar a preposition on para falar sobre dias mais específicos. Então, por exemplo, se eu quiser dar número aos dias, né? Isso é bastante comum. Se eu quiser dizer, por exemplo, my birthday is on July 1st. Meu aniversário, eu tô dando exemplo de July aqui, mas é só um exemplo mesmo. Então, meu aniversário é 1º de julho. Or, for example, I got married on May 22nd. Então, eu me casei no dia 22 de maio. Então, tanto para falar sobre dias aleatórios, quanto para falar sobre dias específicos, e também para falar sobre dias comemorativos, datas comemorativas. Então, por exemplo, Christmas, or Children's Day, or Valentine's Day. Então, eu poderia dizer, for example, on Valentine's Day, or on Christmas Day, or on Children's Day. E aqui, uma coisa bastante importante de dizer é o seguinte: a gente necessariamente precisa usar a palavrinha day, porque se eu falo somente Christmas, dá a ideia de que eu estou me referindo à época de Natal, que não seria necessariamente somente um dia. Então, Christmas pode se referir ao mês inteiro de dezembro. Se eu quiser somente dizer Christmas, se eu realmente estiver me referindo à época de Natal, então a preposition que a gente vai usar não é mais a preposition on. Aí, nesse caso, a gente consegue usar a preposition at. Então, para usar a preposition on, necessariamente a gente precisa ter esse day no final, para ser um pouco mais específicos, ok? Um outro caso no qual a gente também vai usar a preposition on é quando quando ela é seguida, quando ela vem depois de alguns verbos. E para esse caso, eu vou separar entre duas categorias. Então, a primeira categoria vai ser verbos normais, verbos que não necessariamente são phrasal verbs, mas que precisam ser seguidos pela preposition on. Então, por exemplo, o verbo depend, depender. Depend tem que ser seguido pela preposition on. Então, eu poderia dizer, for example, it depends on the weather. Depende do tempo. Um outro exemplo que eu tenho aqui também é o verbo insist. Então, eu poderia dizer, she insists on helping me. Ela insiste em me ajudar. Então, também é um verbo comum, um verbo normal, que precisa ser seguido pela preposition on. Isso acontece porque em inglês a gente tem algo que a gente vai chamar de collocation, que são palavras que funcionam juntas, né? Palavras que combinam juntas. Então, não necessariamente tem uma regra gramatical, não necessariamente tem uma regra gramatical para isso, para a gente decorar isso, é apenas o modo com o qual a língua funciona. Então, assim como eu poderia dizer que em português é muito comum a gente usar palavras como tomar café da manhã. Não necessariamente no café da manhã você só toma o café, você pode comer outras coisas, mas é normal dizer tomar café da manhã.
mesmo que você vá ingerir alimentos sólidos, tomar café da manhã, é comum. Em inglês a gente diria have breakfast, ter café da manhã. Não faria o menor sentido, né? Mas por que a gente vai usar o have breakfast? Porque ele collocates, são palavras que combinam juntas. Então vai ser o mesmo caso aqui quando a gente tem it depends on or insist on. Então são palavras que combinam juntas, a gente não se questiona a respeito disso, apenas aprende e decora, ok? Essa é a primeira categoria. A segunda categoria, então, é a categoria de phrasal verbs, que é um pouco diferente dessa primeira categoria que eu falei. Aqui são verbos que a gente vai usar on também, mas a diferença da primeira categoria é que esses verbos, eles têm um sentido diferente quando eles são usados sem essa preposition. Então, por exemplo, a palavra carry, sozinha, sem a preposition on, significa carregar. Só que quando a gente coloca a preposition on junto do carry, significa continuar. Então, percebe? O sentido muda. Né? Por isso que a gente vai chamar isso de phrasal verb, que é um verbo no qual a gente insere uma preposição e ele muda o sentido completamente. Então, um outro exemplo que a gente tem é o go. O go é um verbo que sozinho ele significa ir, mas quando a gente coloca go on, significa continue, o que é diferente do verbo insist. Porque se eu usar o verbo insist com ou sem a preposição, ele vai continuar significando insistir. Ok? Então, o phrasal verb, ao contrário desses verbos, dessa primeira categoria de verbos que eu falei, vai mudar o sentido. E essa primeira categoria de verbos que eu falei, independentemente da preposição, não vai mudar o sentido. Ok? Então, um outro exemplo que eu tenho é o verbo go. Então, go significa ir. Quando eu coloco junto do on, o sentido é diferente. Então, go on significa continuar. Ok? Pessoal, então é isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou continuar fazendo vídeos referentes às prepositions e como a gente consegue utilizá-las. Eu espero que vocês continuem acompanhando, ok? Se vocês tiverem gostado desse conteúdo, eu peço que vocês deixem um like aqui embaixo. E é isso. Tchau!